estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos falar sobre as operações matemáticas envolvendo os números racionais. Lembrando que os números racionais, eles podem ser representados na sua forma decimal e também na forma fracionária. Então vamos lá! Vamos começar pela definição matemática dos números racionais. Os números racionais são aqueles números que podem ser representados na forma de fração. Ou seja, tanto o numerador quanto o denominador podem ser representados por qualquer número inteiro. É isso mesmo. O número racional é representado pela forma fracionária, mas a parte de cima e a parte de baixo da fração são representados pelos números inteiros. Só temos que tomar cuidado com o denominador, porque a regra diz, a definição de números racionais diz que o denominador tem que ser um número inteiro diferente de zero. E por que o denominador tem que ser diferente de zero? Porque a fração, ela remete a uma divisão, a um quociente. E não existe divisão por zero, ok? Bom, na sequência, nós podemos então rever o conceito de números inteiros, porque nós vamos falar bastante sobre esse conceito. Então, olha, o conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais e os seus simétricos ou opostos. Ou seja, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual é o oposto de 2? O oposto de 2, menos 2. Qual é o oposto de 3? Menos 3. Então, a reta numérica, essa reta numérica está representando o conjunto dos números inteiros. E aqui eu tenho uma representação que mostra que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, ok? Bom, e entre dois números inteiros? Entre dois números inteiros existem infinitos outros números. Por exemplo, se a gente for analisar entre o 0 e 1, existem infinitos números. E esses números geralmente são representados na forma decimal. Sempre são representados na sua forma decimal e na sua forma fracionária. Então, veja, entre 0 e 1 nós temos meio, 1 sobre 2. Ah, mas e se eu quisesse representar 1 sobre 2 na forma decimal? Poderia? Claro, basta você dividir o numerador pelo denominador. Aí ficaria 0,5. Mas o valor numérico é o mesmo, apenas as representações são diferentes. E entre os inteiros 2 e 3? Entre os inteiros 2 e 3, eu tenho 2,5, por exemplo, que está na sua forma decimal e poderia ser representado também na forma fracionária, ok? Bom, o conjunto dos números racionais, então, é formado pelo conjunto dos números inteiros, né? E os números que podem ser representados como quocientes são números inteiros, ok? Desde que o denominador seja diferente de zero, certo? Bom, e as operações? Quando eu tenho denominadores iguais, eu conservo o denominador, somo e subtraio. Quando eu tenho denominadores diferentes, eu encontro o denominador comum entre eles e aí sim eu posso realizar a subtração e a soma. Por exemplo, nesta situação, nós temos subtração e soma com denominadores diferentes. Nós encontramos o denominador comum entre 6, 4 e 2, que é 12, e em seguida realizamos a subtração e a soma. Neste vídeo, nós falamos sobre as operações dos números racionais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!